Olá, doutoras, doutores, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, meus colegas. Uma notícia muito importante voltada para a área estética, seja cirúrgica ou não, ou seja, a área estética através de uma cirurgia plástica, de embelezamento ou outros procedimentos estéticos. A segunda Vara Civil Federal, no dia 14/10 deste ano, ela, em sede de mandado de segurança, ela anula a linha G do artigo 3º da resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução número 1974 de 2011. E o que diz essa alínea G do artigo 3º desta resolução? É vedado ao médico expor a figura do seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com a autorização expressa do mesmo, ressalvado o artigo 10º desta resolução. O artigo 10º é aquele que diz respeito aos estudos científicos, clínicos, de casos pontuais, que vão posteriormente embasar novos protocolos cirúrgicos ou cosméticos, novos estudos, e vão delinear o atuar do profissional médico. Pois bem, no dia 14/10, então, em sede de mandado de segurança, a segunda Vara Civil Federal da primeira região Brasília, ela então anulou essa alínea G. E esse trabalho nasce em 2019 com os brilhantes advogados, aos quais rendo as minhas homenagens, doutores Matias Oliveira Campos Santos, André Gonçalves Teixeira, Pedro Henrique Carneiro da Fonseca e José Maurício Solero Filho, que foram os genitores desta decisão, né? Uma decisão que eu entendo que vem a tempo, que eu entendo que já estava na hora do Conselho Federal de Medicina rever algumas das suas resoluções e se adequar ao século XXI, onde nós vivemos na área da informação, no momento de informação. É impossível continuarmos a trabalhar na seara médica, mormente na questão estética, seja em procedimentos minimamente invasivos, ou seja em procedimentos invasivos como uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, sem termos a liberdade de expor a nossa obra e o nosso trabalho, respeitando, lógico, os limites legais, aqueles mesmos limites legais que estão contidos lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, que fala sobre as informações, sobre a entrega por primazia do que foi acordado nos contratos, etc, etc. Aliás, essa é uma preocupação que há muito vem assolando e tirando o sono de muitos advogados que militam na área do direito médico, quando um médico ou uma clínica recebe uma sindicância fundamentada nessas questões da publicidade médica. Essa sindicância geralmente não é arquivada e aí vai para o CODAME, e o CODAME instala um PEP contra esses médicos que, via de regra, são condenados, além de serem obrigados a tirar do ar todo o material publicitário. E tamanha é essa discussão e esta preocupação que em junho deste ano eu fiz um protocolo, uma carta-consulta com um pedido, um requerimento de sugestão
para que nós alterássemos esta resolução. Alterássemos essa mesma linha G em que esses nobres advogados conseguiram através do mandado de segurança. A verdade, esse foi o meu requerimento ao Conselho Federal de Medicina. Aqui os senhores poderão ver o momento em que eu faço o envio via correio, né? Porque o Conselho Federal de Medicina limitou muito o atuar dos advogados, normalmente nas questões de acesso pessoal às suas dependências, né? Pois bem, uma vez anulada a linha, dia 14/10, será que a clínica, o médico, o hospital, os médicos já de imediato poderão começar a rever os seus conceitos publicitários e fazer então uma nova retomada, demonstrando fotos dos seus pacientes do antes, do durante ou do depois? Eu entendo que nós podemos comemorar essa decisão, podemos e devemos prestigiar esses advogados, prestar uma homenagem a esses advogados, mas não devemos, por hora, colocarmos em prática o novo arsenal publicitário. Mas por quê, professor? Por uma razão muito simples. Não houve o trânsito em julgado ainda dessa decisão. Dessa decisão ainda cabe recurso. E, por certo, o Conselho Federal de Medicina o fará. Apresentará um recurso. Se ele apresentar o recurso durante essa tramitação de julgamento deste recurso, eu posso me aproveitar da decisão e já começar a fazer a minha publicidade? Eu entendo que é prematuro e você deve mitigar o risco. E por que eu entendo isso? Porque essa decisão ela tem um efeito suspensivo, mas diz respeito à pessoa que interpôs este mandado de segurança, que foi uma médica, uma ilustre médica, cirurgiã plástica, reconhecida e muito respeitada. Mas não alcança a todos nesse momento. Mas eu posso me valer dessa decisão para fazer a minha publicidade, se por acaso eu receber uma sindicância ou tiver um processo no CODAME, eu posso me utilizar? Pode, até pode. Como matéria de defesa, o senhor pode, olha, a segunda vara civil do TRF de Brasília, primeira região, ela já julgou em saída de mandado de segurança semelhante matéria e, portanto, então o que eu quero que os senhores façam é o seguinte: suspendam esse processo administrativo até que haja final decisão. Nesse ponto vocês podem fazer e pode se utilizar da cópia da sentença desse mandado de segurança, ok? Fora isso, eu acho prematuro, eu acho um risco nós nos utilizarmos dessa sentença, desse caso particular, para já começarmos a mudar o nosso arsenal publicitário. Jaime, e se houver o trânsito em julgado? Se o Conselho Federal de Medicina não se insurgir contra essa decisão? Então, a partir daí, uma vez anulada esta linha deste artigo, se não existe lei, não existe impeditivo legal, lembrando que resolução não é lei, então eu tenho para mim como certo que todos os médicos que atuam nessa área, todas as clínicas, todos os hospitais poderão sim rever o seu arcabouço publicitário e, a partir desta data do trânsito em julgado, exercitar o seu direito. Aliás, essa é uma luta de longa data para incutir na mente dos médicos que compõem o Conselho Federal de Medicina
que eles mudem, que eles se adequem à realidade do mercado. A Constituição Federal diz para nós, lá no seu artigo 5º, cabeça, que todos nós somos iguais em direitos, obrigações e deveres. Ora, se todos nós somos iguais, por que que uma entidade pode, a outra entidade não pode? Qual é a diferença? Se ambas as entidades são da seara médica, são da área da saúde, por que que o cirurgião dentista pode, a exemplo disso, utilizar PRP e os médicos não podem? Que isonomia é esta? E essa questão do PRP está sendo discutida por mim em sede de consulta e em sede de mandado de segurança. Nós ainda não fizemos o protocolo, deixar bem claro. Nós estamos concluindo o nosso trabalho, juntando vários artigos científicos, porque eu entendo que se a Constituição diz que é a lei maior, que tem que haver isonomia, então a classe médica está sofrendo com isso. Como ficarão os processos do CODAMI? Todos os médicos, todos os hospitais, todas as clínicas que possuam já processos em andamento no CODAMI devem imediatamente ingressar com uma petição, juntando cópia dessa decisão, requerendo o sobrestamento daquele ato, até que haja a decisão final nesse mandado de segurança. Mas, professor, e se aquele CRM, aquele CODAMI, se negar a fazê-lo? Mandado de segurança em cima deles. Ponto final. E eles vão ter que suspender. É simples assim. Por ora, temos que comemorar o brilhante trabalho desses advogados, temos que prestigiar também o ilustre juiz de direito, Dr. Anderson Santos da Silva, que é o juiz federal substituto da 2ª Vara Federal de Brasília, pela sensibilidade e pelo olhar atento contemporâneo às necessidades da classe médica, mormente nessa seara estética. Agora, apenas um conselho, uma sugestão. Doutoras e doutores, tomem cuidado com a sua publicidade. Deixe bem claro no termo de consentimento informado para aquele paciente todos os riscos inerentes a esse procedimento, todos os riscos. Discuta com esses pacientes o planejamento, discuta com esses pacientes os efeitos colaterais e iatrogênicos e, principalmente, deixe bem claro no seu TCI que eventual publicidade que ele tenha visto da sua clínica ou do seu hospital não é a garantia do resultado que aquele paciente quer. Ou seja, não se apegue ao caso X para pensar que o senhor vai ficar igual àquela pessoa. Porque se nós não tomarmos cuidado com isso, a nossa atividade médica deixa de ser meio e passa a ser fim. Se ela passa a ser fim, é porque eu estou garantindo o resultado. Se eu estou garantindo o resultado, eu tenho que entregar. Se eu não entregar, eu serei condenado por isso. E pode ser, inclusive, dentro daquele trinômio, negligência, imprudência ou imperícia. E aí vem a reboque o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Direito e dever de informação. E aí vem também a reboque o Código de Ética Médica, no que diz respeito ao direito e dever de informação. Direito do paciente de ter todas as informações de forma exaustiva e dever do médico prestar essas informações de forma pedagógica e exaustiva. Ou seja, como eu sempre falo nas minhas aulas,
Se for preciso desenhar, desenhe. Se for preciso repetir 1000 vezes, repita, mas escreva, para que você tenha a prova de que você exauriu todas as explicações ao seu cliente paciente. Por ora, uma boa decisão, não, uma excelente decisão, advinda de um trabalho fantástico desses advogados, que devemos comemorar a um passo, mas nós devemos ser cautelosos e aguardarmos o trânsito em julgado desta decisão. Quem não quiser aguardar, mitigue o risco. Mitigue o risco. Forte abraço, Deus abençoe. Excelente dia a todos os senhores.